Ontem eu assisti uma palestra falando sobre o medo. E aí eu me lembrei de uma história que eu gosto muito, que eu ouvi uma vez numa pregação. A morte chegou no reino e falou para o rei: eu vou levar muito dos seus súditos. E o rei, apavorado, falou: não, por favor, não leve, vamos negociar. E aí a morte falou: tudo bem, vamos negociar. Então foi decidido que haveria uma trégua. Só que a notícia se espalhou, os súditos ficaram sabendo daquela conversa e começaram a morrer muitas pessoas. E aí o rei ficou furioso e chegou para a morte e falou: poxa, dona Morte, nós não fizemos uma trégua, nós não combinamos que você não levaria os meus súditos e agora está todo mundo aí morrendo. Poxa, o que aconteceu? Aí a morte respondeu, sabe o que para o rei? Eu não levei ninguém. As pessoas morreram de medo. Medo. Ontem, quando eu assisti uma palestra, eu me lembrei dessa história e me lembrei de outras. E me lembrei do que a palavra diz. A palavra diz: coragem, não temas. Estamos vivendo tempos difíceis, muitas dores, muitas aflições, muitas perdas, muitas violências. Mas, queridos irmãos, se você caiu aqui nesse vídeo para ouvir essa palavra, preste atenção. Nós que conhecemos a palavra, eu conheço a palavra há 50 anos, nós nunca vimos momentos como esses. Nós conhecemos o que a palavra fala sobre a volta de Jesus, sobre os últimos dias, sobre a esperança e a fé que Jesus Cristo nos deixou e que tantos que viveram, os apóstolos, os discípulos, toda a pregação e o que diz a palavra. Por que nós estamos tão temerosos? Por que nós estamos tão apavorados? Se nós sabemos que Lucas 28 diz que o nosso livramento estaria próximo quando tudo isso estivesse acontecendo. O que nós podemos fazer nesse tempo? Eu te respondo: ide. Jesus mandou que nós pregássemos as boas notícias, as boas novas. E o que você está fazendo aí com seu medo? Não é hora da gente ficar acuado, não é hora da gente ficar apavorado, porque nós temos esperança de uma coisa muito maior. Se nós temos esperança em Jesus Cristo de uma coisa muito maior, por que tanto medo? Por que tanto pavor? Quando eu assisti o vídeo do irmão Lázaro lá no leito da morte, eu olhei para aquele semblante e eu senti uma paz tão grande. Ele parecia sorrir, porque ele sabia que o livramento dele, que a dor estava próximo de acabar. Ele tinha uma esperança. Para ele deu tempo. Ele conhecia a palavra. Eu assistia muitos os vídeos dele e ele falava o conhecimento que ele tinha, o que ele aprendeu da família dele, o que ele aprendeu da descendência dele, a fé que eles tinham. E nós, o que nós estamos fazendo? Será que você aí tem falado para o seu irmão sobre Jesus Cristo? Uma vez eu fiquei tão envergonhada quando eu me afastei da presença de Deus. Eu me afastei. E aí uma colega que estava vivendo no mundo virou para mim quando eu encontrei com ela numa igreja. Eu era visitante numa outra igreja, que na época eu estava em busca, estava me procurando. E ela me perguntou: por que você nunca falou de Jesus Cristo para mim? Gente, que vergonha que eu fiquei. Eu conhecia Jesus Cristo desde a minha infância. E eu, por conta de estar no mundo, de me achar uma pecadora, de não ser boa o suficiente, não falava mais de Jesus, eu tinha vergonha.
e ela me cobrou. Olha a minha culpa, se aquela colega tivesse morrido sem conhecer Jesus. Ela nunca tinha ouvido falar de Jesus. A mãe dela, a família dela frequentavam um outro tipo de crença, um outro local que não conhecia esse Jesus que nós conhecemos, esse Jesus vivo, esse Jesus que traz esperança, que falou, eu vou, mas eu vou estar preparando um lugar para vocês. Então, meus queridos irmãos, não percamos a nossa fé, não tenhamos medo, não tenhamos vergonha, não fiquemos com medo de ser perseguidos, de ser ridicularizados. Não, meus irmãos, meus queridos irmãos, tantos agora estão precisando ouvir uma palavra de fé, de esperança. Vamos falar da nossa esperança, de um mundo melhor, de uma esperança melhor, de uma situação bem melhor. E ontem mesmo eu conversava com uma colega. Cada pessoa fala de uma coisa. Um diz que nós vamos para o céu, outro diz que vai ter um paraíso na terra, outro diz que a gente vai vir em outro corpo e outro espírito. Tantas pessoas falam tantas coisas, mas nós que acreditamos no Jesus, nós que acreditamos no Criador do céu e da terra, não podemos nos prender aonde é que Deus está preparando, onde é que Jesus disse que ia preparar para nós. Nós não temos que ficar preocupados o local, nós temos que estar preocupados com a nossa salvação. Isso é que é importante. O que adianta você ficar preocupado? O pessoal fala que vai para o céu e você fica no mundo, você fica em tudo aquilo que Jesus falou que é errado, fica no adultério, no vício, na fornicação, né? O que adianta? Então, meu irmão, a minha palavra para você é: não se preocupe, a sua salvação vai ser aqui no paraíso na terra, vai ser no paraíso que Deus vai criar em outro planeta, se vai ser um paraíso que Deus vai fazer no céu, há novos céus e uma nova terra que nós aguardamos segundo a palavra. Não fiquemos preocupados com o resultado. Fiquemos preocupados, sim, em falar para outras pessoas que existe fé e esperança. Muitos estão morrendo e nós estamos calados, trancados, com pânico, com medo, com depressão. O tempo que nós poderíamos aproveitar para falar de outros, que seja através do seu vídeo, que seja através do seu áudio, que seja através da escrita, que seja através de um telefonema, não importa como você vai estar falando da sua esperança, da sua fé e daquilo que Deus vai estar trazendo para a gente. O importante é fazer o ID. Então, reaja a esse momento. O nosso livramento está próximo. Nós temos esperança e isso que é o importante. Nós temos esperança, nós temos fé. Não temas, Jesus falou quando estava morrendo. Coragem, eu venci o mundo. Vamos vencer tudo que vier, porque coisas estão por vir, nós sabemos que coisas estão por vir. Vamos manter a nossa fé, vamos nos manter unidos na fé e na esperança, e na coragem, e na esperança de um mundo melhor, sem dor, sem morte, sem choro, sem lágrima. Revelação 21 fala o que Deus vai fazer conosco. Acredite, tenha fé. O importante é isso. Paz para você, muita esperança e continue em oração. Ore para que dê tempo de todos conhecerem a palavra, porque Deus não é vagaroso, Ele está dando tempo de você aí se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Ele. Acredite, meu irmão, Deus é fiel e Deus não é homem para mentir, nem filho do homem. Creia na palavra, leia a Bíblia, a palavra é a verdade. Creia nela e ore e peça a Deus sabedoria, e peça a Deus entendimento, peça a Deus para falar com você. Um dia abençoado para você, meu irmão. Fique na paz e creia, porque é real.